Muito bem, bom dia, meus alunos da administração, primeiro ano, turmas 1 e 2, sejam bem-vindos a essa aula do dia 24 de novembro. Nós hoje, gente, vamos dar continuidade ao capítulo Ligações Químicas, né? Na verdade, eu vou fazer uma revisão da aula passada. A aula passada eu achei que não ficou boa a explanação, não. Não ficou como eu gostaria. Então, vamos dar uma rápida revisada no assunto da aula passada, tá? Já estou projetando aí para vocês a tela. Só que antes, está aqui o nosso cronograma da segunda etapa, tá? Estamos aqui no dia 24. Nessa aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão de ligação iônica, e, na sequência, a gente vai também já abordar a ligação covalente, ok? Agora, antes da gente continuar, isso que eu vou falar agora, eu já comentei na semana passada, mas vou reforçar a próxima semana agora, que é a semana de 29 de novembro, a segunda-feira que vem, até 4 de dezembro, pelo nosso calendário, é a semana da recuperação da primeira etapa. Então, na semana que vem, nós não teremos aula, na quarta-feira, no dia 1º de dezembro, não teremos aula de química, tá, gente? De química. Não sei as outras matérias. Então, eu não vou dar aula nessa semana para deixar vocês livres para estudarem para recuperação. Aqueles que tiverem, né? No caso da química, vai ser muito pouca gente, tá? Não vai ser poucos, graças a Deus, né? Então, muito bem. Então, eu vou avisar vocês, vou mandar um e-mail lá pelo Moodle falando sobre a semana de recuperação sem aula de química. Inclusive, eu já queria falar com vocês, aproveitem a semana, aqueles que tiverem alguma folga, aproveitem a semana que vem para ler os materiais, a apostila, para ler o resumo. Eu fiz um resumo, ele aqui, ó. Eu fiz um resumo de ligações químicas, são 16 páginas, tá? Com bastante exemplos, nós vamos mostrar ele hoje aqui. Então, aproveitem a próxima semana, ou qualquer hora que você tiver de folga, para ler o material. Não deixem de ler. Tá? Então, concluindo, recuperação, semana que vem, está aqui no calendário, olha aqui, ó. Olha lá, aqui, ó. Aqui, em amarelo aqui embaixo, ó. De 29 de novembro a 4 de dezembro, recuperação. É aqui, ó, 29 até 4 de dezembro, aqui em cima, aqui, ó. Aqui, ó. 4 de dezembro, né? Ok, gente? Muito bem. Outro comentário. Na semana que vem não, na semana posterior à recuperação, nós temos aula no dia 8. Também já falei isso, estou só reforçando. Só que no nosso calendário, dia 8, ó, é ponto facultativo. No nosso calendário, dia 8, é ponto facultativo e feriado é a mesma coisa, né? Tá? Se fosse aula presencial, não teria aula nesse dia. Só que o que eu já estou decidindo aqui? Nós vamos ter aula no dia 8, e esse ponto facultativo nós vamos julgar lá para o dia 15. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transferir o ponto facultativo do 8 para 15, até marquei em amarelo aqui, tá? Ok, gente? Então, vou mandar também para vocês um outro e-mail, até no próprio e-mail da recuperação, vou falar também
da aula do dia 8 e do ponto facultativo passando para o dia 15. Então, 15 também não haverá aula de química. Ok, gente? Feitas essas considerações, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Ah, e no dia 8 a gente já vai abrir, no dia 8 a gente já vai abrir, tá, o questionário, tá, sobre ligações químicas. É do dia 8 ao dia 21. Isso que está aqui no cronograma como aula dia 15, não vai ter. O que significa isso? Que esse assunto aqui, ó, esse assunto, até aqui, polaridade de molécula, não vai ser cobrado, esse assunto aí não vai ser cobrado no questionário, tá? Não vai ser cobrado. Esse aqui vai. Geometria molecular vai. Por quê? Nós já vamos falar nele hoje. Hoje e no dia 8, 24 do 11 e 8 do 12, a gente vai falar nesse assunto aqui. Muito bem, então vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou colocar tudo lá no e-mail para vocês. Então, qual que é a base do estudo das ligações químicas? Vamos fazer uma revisão rápida aqui, ó. Primeiro, o que é uma ligação química? Aliás, o que são as ligações químicas? São forças de atração que mantêm unidos, que mantêm ligados, por isso chama ligações químicas, os átomos, tá, dos diversos elementos químicos. A gente conhece lá da tabela periódica, são lá mais de 100 elementos químicos. E esses átomos, eles se ligam uns aos outros. Hidrogênio com oxigênio, sódio com cloro, ferro com oxigênio, alumínio com oxigênio, e por aí vai. Então, as diferentes substâncias químicas, elas são originadas por causa das ligações químicas. Agora, tem uma turma, tem um pessoalzinho lá na tabela, que não liga. Tá? Tem uma turma lá que, eu não vou ligar, não, eu não preciso ligar. Que turma é essa? São esses caras aqui, ó. São os gases nobres. Os gases nobres, lá da coluna 8A, eles têm 8 elétrons na sua camada de valência. Se a gente fizer a distribuição eletrônica, eles têm o hélio não, o neônio, o argônio, o criptônio, o hélio é uma exceção. Eles possuem 8 elétrons na sua última camada da eletrosfera. E eles não formam ligações químicas. Eles não necessitam formar ligações químicas. Aí, dois químicos, isso que eu estou falando aqui está bem escrito lá na apostila, tá? A apostila está bem detalhada lá. E no livro do Feltri também. São os químicos Kossel e Lewis. O que esses cientistas perceberam? Que os gases nobres, eles têm estabilidade, eles não precisam formar ligações químicas. Viram também que os gases nobres possuem 8 elétrons na camada de valência. Então, daí foi um pulo. Poxa, eles têm 8 elétrons, eles são estáveis, uma coisa está ligada na outra. Então, eles elaboraram a teoria do octeto. E essa teoria, gente, ela explica a maioria, grande parte das ligações químicas. Essa teoria se aplica a todo tipo de ligação? Não. Ela tem falhas? Tem. Ela tem furos? Tem. Mas a grande maioria das ligações químicas a gente explica pela teoria do octeto. Tem exceções? Claro que tem. O que não tem exceção na natureza, né? Mas ela explica quase todas as ligações químicas. Ok? Muito bem. Então, vamos aqui, ó. Esse exemplo, ó. Vamos pegar esses dois aqui, ó. Aqui, ó. Neônio. O neônio é um gás nobre, ele é um gás nobre, né?
Ele está lá na coluna 8A. Se a gente fizer a distribuição eletrônica dele, o número atômico dele é 10. O número atômico dele aqui é 10. Significa que ele tem 10 prótons no núcleo e 10 elétrons na eletrosfera. Se a gente fizer a distribuição, 1s2, 2s2, 2p6. 2, 4 e 6, 10. 10 elétrons. Distribuídos de que maneira? 1s2, então a primeira camada tem 2 elétrons. Aqui. Tá? Isso aqui são os subníveis tá, do diagrama de Linus-Pauling, né? Já a segunda camada, 2s2, 2p6, olha lá, 2 com 6, 8. Então, esse elemento químico, gás nobre, tem 8 elétrons na camada de valência. Vocês estão vendo que esses dois subníveis estão completamente preenchidos, S2, P6? Então, esse fato aqui, 8 elétrons na camada de valência, torna esse gás nobre estável. Olha lá. O que significa isso? Se ele é estável, ele não necessita formar ligações. Por isso que ele chama nobre. O adjetivo dele é nobre. Ele não se liga com o resto, com o povo, né? Com o povão da tabela, aquele povão lá da tabela. Né? Muito bem. Agora vamos pegar o sódio. O sódio está na coluna 1A. Se ele está na coluna 1A, lá no canto esquerdo, e mais, ele tem número atômico 11, significa que ele tem 11 prótons e 11 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Veja lá, quantas camadas eletrônicas ele tem? 1, 2, 3. 2 elétrons na primeira, 2 e 6, 8 na segunda, 1 na terceira e última, chamada camada de valência. Aí, pela teoria do octeto, o que o sódio tem que fazer? Ele tem que perder esse elétron aqui. Tchau para você, ele perde esse elétron. Então, qual é a tendência do átomo de sódio? A tendência do átomo de sódio é perder esse eletrinho aqui, ó, que eu marquei ali, passei um círculo vermelho. Viu? Quando isso acontece, se a gente tampar aquele ali, ó, se tampar aquele elétron ali, ó, a sua última camada passa a ser essa aqui, ó, com 8. Ah, é? É. Aí ele vai ficar igual o gás nobre, olha lá. Se a gente tampar, vou tampar com a mãozinha aqui esse elétron aqui, tampei. Aí a sua última camada passa a ser a anterior, a imediatamente anterior, com 8. Compara as duas eletrosferas aí, ó, a do neônio com a do sódio. Na hora que o sódio perde o elétron, tá? Ele vai ficar igual o gás nobre. É inveja. Essa turma da tabela periódica é um bando de invejosos, né? Todo mundo tem inveja dos gás nobres. Ah, o gás nobre, eu quero ficar igual a você. Né? O sódio é mineirinho, ele fala assim, né? Ah, o sódio. O neônio, eu quero ficar igual a você. Eu quero ficar com 8 elétrons na minha última camada. Aí, para isso, o que ele faz? Ele abre mão, ele doa esse elétron aqui, ó. Tá? Aqui, vamos ver aqui, ó. 2, 8, 1. Aí o sódio, ó, pimba, perde esse elétron. Tchau, perdeu o elétron. Aí o que vai acontecer? Como o número atômico é 11, ele tem 11 prótons, 11 cargas positivas no núcleo. Antes de perder o elétron, o sódio também tem 11 elétrons. 2, 8, 1. Então, são 11 cargas negativas. Mais 11 prótons, menos 11 elétrons, mais 11, menos 11, 0. Quando isso acontece, esse átomo é neutro. Só que isso aqui, gente, é antes dele perder o elétron. Porque depois que ele perde, a situação muda. É essa aqui, ó. Ele passa a ter 10 elétrons. Aí o núcleo não, o núcleo continua com 11 prótons, olha lá. Então, continua com, gente, numa ligação química,
o núcleo não sofre qualquer modificação, não ocorre nenhuma alteração do núcleo, somente na eletrosfera. Tá? E na maioria das vezes, só na última camada. Então, 11 prótons mais 11. 10 elétrons menos 10. 10 cargas negativas vai dar uma resultante de uma carga positiva. Quando isso acontece, aquele átomo neutro dá origem ao que a gente chama de cátion. Então, o que é o cátion? Uma espécie química de carga resultante positiva. Positiva. Agora, vamos pegar esse outro moço aqui, ó. Vamos pegar esse rapazinho aqui, ó. Esse cara aqui. Ó. Flúor. O flúor já está lá do lado direito da tabela. Ele é um não metal. Ele é um não metal. E a gente já sabe que aquele pessoal lá do canto direito, eles têm tendência em ganhar elétrons. Eles são eletronegativos. Né? Os metais do lado esquerdo são eletropositivos. Aqui, ó, o sódio, ó, eletropositivo. Né? Muito bem. Aí, no caso do flúor, que está na 7A, o seu número atômico é 9. S2P5. Então, quais são as camadas eletrônicas? A primeira com 2 elétrons, a segunda com 2 e 5, 7. O flúor tem 7 elétrons. Para ele ficar igual ao gás nobre, com 8, o que é mais fácil energeticamente? Perder 7 ou ganhar 1? É claro que é ganhar 1. Então, o flúor, para alcançar a estabilidade, a tendência dele é ganhar 1 elétron. Que aí, 7 mais 1 vai ficar com 8. É muito mais fácil para ele ganhar 1 elétron. Tá? É o caso dos não metais. A tendência dos não metais é ganhar elétrons. Então, veja aqui, ó. 9 prótons, 9 elétrons. Mais 9 menos 9, 0. Átomo neutro. Antes da ligação. Depois, qual é a tendência dele? Ganhar 1 elétron. Aí fica 7 mais 1, 8, olha lá. Fica igual à eletrosfera do neônio, 2, 8. Só que qual é a consequência disso? O número de elétrons da eletrosfera aumenta em uma carga negativa. 9 prótons, então o núcleo fica do mesmo jeito. 10 elétrons, mais 9 menos 10 dá um resultante menos 1. Quando isso acontece, o átomo neutro dá origem a uma espécie química que a gente chama de ânion. Aqui é o F menos 1, é uma espécie química, não é um átomo neutro, é um ânion negativo. Quem forma cátion? Metal. Lado esquerdo da tabela. Quem forma ânion? Ametal ou não metal. Lado direito da tabela. Muito bem. Só que tem um problema aqui. Será que toda hora a gente vai ter que fazer estudo aqui? Vai ter que ficar fazendo distribuição eletrônica? Nada disso. Não precisa. Aqui, olha o comentário que eu fiz aqui, ó. Aqui. Para se saber, para se ter a informação, qual é o número de elétrons da camada de valência? Tá? Eu estou falando de elementos de coluna A. Tá? Coluna B é um pouco diferente, mas vamos tratar do caso mais comum, são as colunas A. Basta a gente ter uma tabela periódica e saber em qual coluna aquele elemento está. Coluna A. Então, coluna 1A. Imediatamente a gente pode afirmar sódio, potássio, rubídio, aquela turma lá da 1A. A gente pode com certeza afirmar que eles têm um elétron na camada de valência. E podemos afirmar que a tendência deles é perder um elétron. Se a tendência é perder um elétron, vai dar origem a isso aqui, ó.
a um cátion mais um. E na 2A? A tendência qual é? Perder 2 elétrons. Vai dar origem a um cátion mais 2. Na 3A, qual que é a tendência? Perder 3 elétrons. Vai dar um cátion mais 3. É o caso do alumínio. É o caso do alumínio. Esse da 2A aqui, ó, é o caso do magnésio, do cálcio, né? Os mais importantes. Na 4A, a situação é um pouco... Porque lá tem metal, tem ametal. A 4A, a situação, nós vamos tratar disso aí separadamente. Quando chegar a hora. Quando chegar a hora, a gente vai voltar aí. Já na 5A, aqui, ó. Já na 5A, aqui, ó. Opa, pera aí. Já na 5A, não está pegando aqui. Opa, opa. Já na 5A, como são 5 elétrons na camada de valência, na mais externa, o que é mais fácil? Perder 5 ou ganhar 3? Quando eu falo mais fácil, é energeticamente, né? Energeticamente é mais fácil ganhar 3. Então, dá origem a ânions de carga menos 3, porque ganha 3 cargas negativas. Assim como na 6A, olha lá. Qual que é a tendência da 6A? Opa, peraí. Vai. Ih, marcou ali, não sei como é que faz agora, não sei. A 6A ganha 2 elétrons, dá origem a ânion 2 vezes negativo. Na 7A, ganha 1 elétron. Olha lá, na 7A, ganha 1 elétron. Olha lá, o caso do flúor, caso do cloro. E na 8A, são os gases nobres, não ganha nem perde. Os gases nobres são estáveis. Então, aqui tem, eu pus aqui, depois vocês leiam isso com bastante cuidado. Eu pus vários exemplos aqui. O magnésio perde 2, o cloro ganha 1. Né? O alumínio, 283, perde 3. O cloro, 287, ganha 1. O magnésio, 282, perde 2. Olha lá, perde 2, ganha 1, perde 3. O enxofre, não metal da coluna 6A, ganha 2, ela fica com carga. Tá? Ok? Muito bem. Na hora de representar, a ligação, a gente representar, que eu falo, escrever no papel, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó, chamada notação de Lewis. O que é a notação de Lewis? Tudo isso eu estou revisando na aula passada, tá? Eu não gostei da aula passada, não achei que ela não ficou muito bem explicada. Na notação de Lewis, a gente escreve o símbolo do elemento e o número de elétrons da camada de valência. Só. Aqui, ó, olha o sódio. Sódio com a bolinha, que é essa bolinha aqui, eu estou passando a mão aqui, ó, representa o número de elétrons da última camada. Como o sódio está na 1A, olha lá, 1 elétron. Flúor, 7A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Magnésio, 2A. 1, 2. Cloro, 7A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oxigênio, 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potássio, cujo símbolo é K. P é do fósforo, né? O potássio da coluna 1A é K. Ó, um eletrinho. Enxofre, 6A. O enxofre está debaixo do oxigênio na tabela lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alumínio, 3A. Metal. 1, 2, 3. Perceberam? Então, nós já vimos isso aqui, que é uma ligação iônica, também chamada de eletrovalente. É a ligação entre um metal, cuja tendência é essa aqui, ele perde elétron, ou seja, o metal é eletropositivo, dá origem a cátion. O ametal, olha lá, opa, o ametal, qual é a tendência dele? É ganhar elétrons. Então, ele é, a metal é lá da coluna 5A, 6A, 7A, né? Lá do canto direito da tabela. A tendência dele é formar ânion. Então, olha só, um ganha, um perde, outro ganha. Junta a fome com a vontade de comer, né? Ok? Então, olha esse primeiro exemplo. Aqui. Potássio, coluna 1A. Como é que eu represento?
um elétron. Flúor, 7A. Como é que eu represento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como é que eu vou mostrar a ligação? O potássio perde, o flúor ganha. Quando esse aqui perde, dá origem a uma espécie chamada cátion de carga positiva. Quando esse aqui ganha, dá origem a uma espécie de carga negativa chamada ânion. Aí, nesse momento, gente, acontece a ligação. Está vendo aqui em vermelho? O cátion atrai eletrostaticamente o ânion. Positivo atrai negativo e vice-versa. Negativo atrai positivo. Um atrai o outro atrai o um. A atração é mútua. Tá? Aí, um potássio, um flúor. Vai dar origem a essa substância aqui, ó. Fluoreto de potássio. Nós vamos aprender a dar nome a essas substâncias lá no capítulo 5, em janeiro, só lá em janeiro. Vamos tirar férias, né? Todo mundo tranquilo, umas fériasinhas e tal. Aí lá a gente vai aprender como dar nome, ok? Ah, o metal é do lado esquerdo, o ametal do lado direito. Não pode escrever FK, não. Não pode inverter, não. Tem exceção a isso? Tem, mas não aqui. Aqui não. O potássio é do lado esquerdo da tabela, então ele, na fórmula química ele fica do lado esquerdo. O flúor do lado direito, na fórmula química fica do lado direito. Aqui, ó. Magnésio e enxofre. Magnésio, 2A, olha lá, 2 elétrons. Enxofre, 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Pô, gente, magnésio metal perde, enxofre não metal ganha. O enxofre, ele tem 6. 2, 4, 6. Precisa ganhar 2. Olha lá, ó, pimba, pimba. O magnésio tem que perder 2. Perde. Cátion, do carga mais 2, ânion, carga menos 2. Eu vou precisar de um átomo magnésio, um átomo enxofre, MgS. Olha lá. Agora, olha esse sulfeto de magnésio. Olha esse exemplo aqui agora. Presta atenção. Como diz o... Presta atenção. O magnésio é 2A. Papá. O cloro é 7A. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O átomo de cloro só precisa ganhar um elétron. Ele necessita ganhar apenas um elétron. Aqui ele, ó. Então o magnésio vai doar esse elétron para o cloro. Pá. Só que o magnésio, tadinho dele, eu não posso doar só um, não. Eu tenho que doar os dois, né? Ué. Senão ele não fica com a eletrosfera igual ao gás nobre, né? Aí, o que vai acontecer? Na ligação magnésio-cloro, vai aparecer um segundo átomo. Aqui, ó. Vai aparecer um segundo átomo de cloro. Esse primeiro ganha esse elétron, esse segundo aqui ganha o segundo elétron. O magnésio, o átomo de magnésio, perde 2, fica 2 vezes positivo. Esse átomo ganha 1, negativo. Esse outro átomo ganha também 1, negativo também. Então, qual é a proporção entre os átomos? Um magnésio, que a gente não escreve na fórmula, tá? Não precisa escrever o 1 aqui. Agora, são quantos cloros? 2. Aí eu ponho um 2 aqui embaixo. Aqui. Cloreto de magnésio. Olha esse outro exemplo aqui do alumínio. Alumínio 3A. Vamos acelerar. 1, 2, 3. Flúor, 7A. 7. O flúor quer ganhar 1. Aí ele, pimba, pega esse daqui. Agora o alumínio tem que perder 3. Não tem saída para ele. Ele não pode perder só 1. Então ele perde outro para cá. Então vai entrar um segundo átomo de flúor na brincadeira e vai. E vai ser necessário ainda um terceiro átomo de flúor
Tá? Que o flúor ganha e o alumínio perde. Então, olha lá, 8, 8, 8. O alumínio perde aqui, fica com 8 no anterior. Esse alumínio perde 3, dá origem a esse cátion. Flúor menos 1, flúor menos 1, flúor menos 1. Qual que é a proporção lá na substância formada? Um alumínio para quantos átomos de flúor? 3. 3. Olha esse outro aqui. Sódio, oxigênio. Aqui mudou. Ó. Sódio, 1A. Oxigênio, 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 do oxigênio. Aí o que o oxigênio faz? Ele toma, ele pega esse elétron aqui do alumínio, do sódio. Pá. Só que aí o sódio está resolvido? Tá. Só que o oxigênio vai ficar com 6 com mais 1, 7. Ele ainda precisa de mais um elétron. Aí, ó, vai ser necessária a participação de outro átomo de sódio. Um perde aqui, o outro perde aqui. Aí vai dar sódio perde 1, outro sódio perde 1. Esse oxigênio aqui ganha 2, olha lá. Vai ficar com 8. 2 átomos de sódio para 1 de oxigênio. Tá? É o óxido de sódio. Né? Olha esse aqui que legal. Esse aqui é mais interessante ainda. Esse cara aqui. Ó. A ligação entre alumínio e oxigênio. Alumínio está na 3A. 1, 2, 3. Oxigênio está na 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse oxigênio aqui, ele precisa ganhar 2. Aí ele vem cá, ó, pá, pum. Só que, aí resolveu o problema do oxigênio? Resolveu. Desse aqui, né, do primeiro aqui. Só que o alumínio, ele não tem saída, ele tem que perder 3. Ele perde 2 para cá. Aí vai entrar um segundo átomo de oxigênio na brincadeira, que vai pegar esse elétron para ele, ó. Papo. Só que esse segundo oxigênio vai ficar com 7 elétrons. 6, 7. Ele precisa de mais um. Como a ligação é com o alumínio, ele vai tomar do alumínio. Só que ele vai pegar esse elétron de outro átomo de alumínio. Aí ele pega esse elétron aqui, ó. Pá! Aí o alumínio tem 2 disponíveis, ele vai doar para um terceiro átomo de oxigênio. 2, 4, 6, 2, 8. Agora resolveu o problema de todo mundo. Esse alumínio perde 3, alumínio mais 3. O segundo alumínio perde 3, alumínio mais 3. O primeiro oxigênio ganha 2, menos 2. Ganha 2, menos 2. Ganha 2, menos 2. Qual que é a proporção entre os átomos? 2 átomos de alumínio, olha lá, ó, na fórmula. E 1, 2, 3 átomos de oxigênio. Essa substância aí é chamada óxido de alumínio. Gente, essa substância é de uma importância industrial para a economia de um país. O Brasil tem grandes reservas de óxido de alumínio, né? Nós, em Ouro Preto mesmo, nós temos uma fábrica que produz esse óxido. Tá? Esse óxido é um pozinho branquinho, bem fininho, tá? Ele tem uma importância industrial assim, enorme, como a Brasil. Até na indústria farmacêutica ele é usado como remédio para azia estomacal. Né? Vai lá na Araújo, vai na farmácia aí perto de casa e pede lá, como é que chama aquele remédio? Acho que é Milanta Plus. Milanta Plus. Tem uns remédios aí, à base de AL2O3, que ele corta a azia, a acidez estomacal. Mas a principal aplicação é na indústria. Ouro Preto tem a antiga Alcan, alumínio canadense do Brasil, depois virou Novelis, depois a Ditia Bila, né? Foi mudando de dono, né? Eles produzem L2O3 a partir de um minério chamado bauxita. Bauxita. A Ouro Preto, inclusive, tem um bairro chamado Bauxita, onde está o nosso campus
do IFMG, ou então ao FOP, né? Antigamente ali tirava bauxita, hoje não. A fábrica traz minério de outro lugar. Lá no Maranhão tem grandes reservas de bauxita, né? Tá? Esse óxido aqui, ele tem uma importância industrial enorme. Tá? Bom, aí, os compostos iônicos, vamos voltar aqui. Os cátions e ânions, eles se atraem com uma força de atração intensa. Tá? Então, o alumínio atrai o oxigênio e, mutuamente, o oxigênio atrai o alumínio. Aqui também. Então, qual é a principal característica dos compostos iônicos? É essa aqui. Eles são sólidos. Por que eles são sólidos? Porque os seus íons, cátions e ânions, se atraem com uma força de atração, uma intensidade grande. Então, os compostos iônicos são sólidos. As rochas, os minerais, a crosta terrestre são compostos iônicos. Né? Tá? Os minerais, os carbonatos, são compostos iônicos. Eles são sólidos. Tá? E eles formam uma estrutura, aqui o desenho que bacana. Ó. Esse exemplo aqui é do sal de cozinha. Sódio atrai o cloro, que aqui o sódio é roxo, o cloro é verde. Então, eles vão formando uma rede cristalina chamada estrutura, aqui, ó, chamada estrutura cristalina, tá? Se alguém tiver em casa um sal grosso, sal refinado, não que ele é moído, mas pega sal grosso, esse sal que a gente usa para temperar churrasco, pega o pacotinho, se você olhar com cuidado, você vai ver que dá para ver os cristalzinhos lá, eles são uns cubinhos. Os NaCl tem um formato cúbico. Aqui, ó, ele tem formato cúbico. Tá? Agora, eles não conduzem corrente elétrica. Em qual situação? Quando estiverem, claro, no estado sólido. Mas se nós, no laboratório, eu acho que vocês vão fazer uma experiência dessa, tá? Se os compostos iônicos passarem para o estado líquido, mediante aquecimento, ou se os compostos iônicos forem dissolvidos em água, vai ocorrer a separação dos íons. As moléculas de água são capazes de quebrar essas ligações aqui, do Na com Cl. Então, nessa situação aqui, os compostos iônicos vão conduzir corrente elétrica nessa situação aqui. Tá? Como que isso acontece? Quando a gente pega sal e dissolve na água, a gente forma uma mistura chamada homogênea. Todo mundo sabe disso, né? Aí, o cátion separa do ânion. Aqui o desenho que eu fiz, ó. Aqui, ele aqui, ó. Eu fiz o desenho aqui, ó. Olha lá. Então, se a gente pega o cloreto de sódio, esse entre parênteses aqui é S de sólido, tá? S de sólido. Se a gente dissolve o cloreto de sódio na água, essa ligação NaCl, ela é quebrada. Aí o que vai acontecer? O cátion vai passar para o estado aquoso, aqui, isso aqui é aquoso, é mistura homogênea. E o cloro também vai passar para o estado aquoso, olha lá. Tá? Aí, aqui dentro, eles vão ter liberdade de movimento. É isso aqui, ó. Esses íons, tanto o positivo quanto o negativo, eles vão ter mobilidade. E aí, gente, vocês vão fazer uma experiência dessas, se eu não estou enganado, Se a gente mergulha 2 barras, que a gente chama de eletrodos, tá? Ligados a um gerador de corrente elétrica, esse símbolo aqui vocês vão aprender lá na física. Mas isso aqui é uma bateria de automóvel, pode ser uma pilha, pode ser uma bateria de celular, de notebook.
tem um polo negativo e um polo positivo. Então, essa barra aqui, ó, vai ficar negativa, esse eletrodo. Esse eletrodo aqui vai ficar positivo, da direita. Se a gente coloca no circuito elétrico uma lâmpada, e se a gente mergulha os eletrodos aqui nessa mistura homogênea, sal e água, a lâmpada acende. Se a lâmpada acende, isso mostra que está passando corrente elétrica aqui dentro. O que significa isso? Que os compostos iônicos em solução aquosa ou no estado líquido, eles conduzem corrente elétrica. Ô, gente, como é que vocês acham que funciona a bateria de um automóvel? Coloca aí depois, no Dr. Google, coloca aí, bateria de automóvel, como é o funcionamento, como funciona. Tá? Na bateria tem uma solução, tem uma mistura homogênea, onde tem cátions e ânions, e tem os eletrodos, o polo negativo e o polo positivo. Na bateria de celular é a mesma coisa, só que lá dentro da bateria de celular não é a água que tem lá. Lá dentro da bateria de celular tem uma pasta, como se fosse uma pasta de dente, tá? É uma mistura de sólidos e água, mas não chega a ser líquido, chega a ser uma pasta. Na pilha, essas pilhas que a gente compra aí na mercearia, pilha Rayovac, pilha Duracell, é assim. Então, isso que a gente está na tela aí, essa propriedade, que é devida à mobilidade dos íons, essa capacidade de conduzir corrente elétrica, ela é dos compostos iônicos. Tá? Ok, gente? Tá? Muito bem. Então, acabou que avançou bastante, mas vamos mais 5 minutos. 5 minutinhos. Tá? Então, antes de eu gastar esses 5 minutos com vocês, vou reforçar aquilo que eu disse. Como a semana que vem não tem aula de química, vai lá no bloco do capítulo Ligações, dá uma lida na apostila, dá uma lida nesse resumo, que eu já coloquei isso que está na tela, eu já coloquei lá. Tá? Sugiro que vocês refaçam os exemplos. Eu tenho vários exemplos aqui. A sugestão minha é que vocês refaçam esses exemplos. Dá uma lida em ligação covalente. Hoje nós só vamos começar a ligação covalente. Não vai dar tempo de falar tudo. Nós vamos continuar na semana lá no dia 8. Tá? Mas já dá uma lida lá na apostila. Tá? Bom, mas o que eu quero falar agora é o seguinte. Qual é basicamente a diferença da ligação iônica para a ligação covalente? Na ligação covalente, ó, pimba, não entra metal. Ou seja, nesse tipo de ligação aqui, não ocorre perda de elétrons pelo metal e também não ocorre ganho de elétrons pelo não metal. Não metal e ametal é a mesma coisa. Esse tipo de ligação aqui, ele ocorre basicamente entre não metais, entre ametais dessas colunas aqui. 5A, 6A, aliás, 4A, 5A, 6A e 7A. Tá? 4A é só o carbono lá em cima, tá, gente? Aliás, o carbono e o silício na 4A. Na 4A é só o carbono e o silício, para baixo não. Tá? E também, opa, timba, esse cara aqui, ó, o hidrogênio, apesar dele estar lá na coluna 1A, lá do lado esquerdo, ele tem um comportamento de ametal. Por quê? Porque ele tem uma eletronegatividade relativamente alta. O raio atômico dele é pequeno, né? Tá? Então, esse tipo de ligação é uma ligação em que, reforçando, não ocorre nem perda de elétrons e nem ganho de elétrons. Ou seja, não forma cátion e também não forma ânion. Por isso que ela é chamada covalente. Co ali vem de
compartilhar. Aqui ninguém perde elétrons e ninguém ganha. Os elétrons serão compartilhados. Sabe o que significa compartilhar? É usar em comum. É usar ao mesmo tempo. Esse é o mecanismo da ligação covalente. Lá na iônica, não. Lá na iônica, qual era o mecanismo? Vamos voltar lá na iônica? Aqui o mecanismo, ó, azulzinho aqui. Ó. Qual é o mecanismo da ligação iônica? Um perde alumínio, outro ganha oxigênio. Um perde sódio, outro ganha oxigênio. Na covalente, não, ninguém perde, ninguém ganha. Não há, tá? Não há, olha aqui também, ó. Não há formação de quê? Nem de cátion e nem de ânion. Ninguém perde e ninguém ganha. Ah, é? Então o que que acontece? Acontece um outro mecanismo, que é esse aqui, ó. É o compartilhamento de elétrons. E esse compartilhamento sempre ocorrerá aos pares. Tá? Ao contrário da iônica, que pode ter um elétron, dois, três envolvido na ligação, aqui não. Aqui é sempre de dois em dois. Só que isso vai ficar para a aula do dia 8. Ok, gente? Tá? Por que eu quis já dar uma introdução na ligação covalente? Para vocês, aqueles que puderem, claro, né? Eu acho que seria interessante vocês já irem lá na apostila e também aqui nesse rascunho, tá? Virem nesse rascunho aqui, nesse resumo. Isso aqui, gente, se a gente tivesse lá na sala presencial, é exatamente o que eu falei no quadro lá com vocês, tá? Meu quadro na sala de aula é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Então, já vai lá no Moodle, no bloco lá do capítulo 4, dá uma lida nesse resumo, dá uma lida na apostila, ó, ligação covalente, lá o texto é mais completo, né? O texto lá é bacana, né? As figurinhas são mais bacaninhas, né? Vai lá, dá uma lida, porque na próxima aula nós vamos falar de ligação covalente, olha lá, ligação simples, dupla, tripla, nós já vamos falar nisso tudo. E já vamos falar também de ligação metálica. Então, a próxima aula, dia 8, covalente e metálica. Ok, gente? Deixa eu voltar aqui para minha tela, né? Muito bem. Tá todo mundo aí, né? Desculpa de novo, a gente avançou mais um pouquinho, né? Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, tá? Então a gente se encontra no dia 8. Eu vou mandar um e-mail para todo mundo com todas as informações, tá? Ok, gente? Um grande abraço para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta, né? Ok? Vamos ver aqui. Ok? Então, beleza, gente. Um grande abraço para vocês. Até o dia 8 de dezembro. Um abraço. Tchau, professor. Bom dia. Obrigada pela aula. Tá, bom dia. Um abraço. Obrigado.